Olá, você que me vê e ouve, receba os meus mais cordiais cumprimentos. Estamos aqui para mais um daqueles nossos encontros lúdicos e culturais. Eu digo lúdico porque há um sabor no saber e por isso ele nos traz alguma coisa, algum prazer, alguma satisfação. E digo cultural porque a filosofia, afinal de contas, é a cultura elevada. Você que tem me assistido com frequência, receba os meus mais cordiais agradecimentos pela sua assiduidade e pela sua permanência aqui comigo. E você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Eu espero que você aprecie com toda a propriedade o sabor que é no saber. Desta vez nós vamos explorar com mais intensidade, com mais detalhadamente, com mais atenção, aquelas três noções de verdade em torno do Mediterrâneo, em especial a noção grega que nos diz mais respeito à filosofia. E também está muito mais relacionada e exemplificada em alguns diálogos de Platão. Aqui neste nosso canal, que passa agora a se chamar de Colóquio Filosofal, vamos tratar das três noções de verdade em torno do Mediterrâneo. Colóquio filosofal. Colóquio porque aqui a filosofia é tratada em uma linguagem que muito se parece à linguagem coloquial, que é aquela conversação do dia a dia, acessível a qualquer pessoa. E filosofal, obviamente, porque ela diz respeito à filosofia. As três noções de verdade em torno do Mediterrâneo são a verdade grega, a aletheia, a verdade romana, a veritas, e a verdade hebraica, a emuná. A verdade grega, a aletheia, é uma verdade voltada para o presente, verdadeiro é aquilo que é. A verdade romana é uma verdade voltada para o passado, verdadeiro é aquilo que passou. E a verdade hebraica é uma verdade voltada para o futuro, verdadeiro é aquilo que se espera. Já sabemos, já temos alguma ideia de que é fácil compreender que a verdade grega, a verdade voltada para o presente, aquilo que é, ela está mais relacionada, ela diz mais respeito quase que imediatamente às ciências da natureza, porque ela remete a uma precisão milimétrica e fotográfica. Por sua vez, a verdade romana, voltada para o passado, verdadeiro é aquilo que passou, aquilo que aconteceu, não é mais possível aferir com a precisão milimétrica da verdade grega, fotográfica. O direito e a história, que são as humanidades que se servem melhor da verdade romana, são mais acessíveis, são verdadeiras daquilo que passou, daquilo que aconteceu. Elas se servem melhor da verdade romana porque o direito, por exemplo, ele utiliza uma coisa chamada verossimilhança, aquilo que se pode acreditar. E por sua vez, a verdade hebraica, a verdade emuná, é uma verdade voltada para o futuro. Verdadeiro é aquilo que se espera. Também não é difícil compreender que essa é uma verdade mais ligada às religiões. No caso da tradição judaico-cristã, do lado judaico, a verdade do Messias que se espera. E do lado cristão, a verdade do Messias que voltará. Além disso, a verdade hebraica ela remete a uma vida melhor após a morte. Vamos esmiuçar um pouquinho mais neste nosso colóquio filosofal a noção de verdade grega ou aletheia. Comecemos pela sua origem etimológica. Aletheia é uma palavra composta pela combinação de duas partículas. A partícula a, que é uma partícula negativa, e o verbete letheia, que é uma derivação, uma flexão do verbo leter. Então, o verbo leter significa, na verdade, para o nosso português, esquecimento. Então, a verdade grega é o aletheia, o não esquecimento, é a lembrança, é a reminiscência. Olha como isso é muito importante, sabe por quê? Porque os gregos eles acreditavam numa coisa chamada metempsicose. Essa metempsicose nos dias de hoje nós chamamos de reencarnação aqui no nosso dia a dia. E pela metempsicose, as pessoas ao renascer, ao nascer de novo, passavam por um lago chamado Letê, que é o lago do esquecimento, para poder esquecer a vida anterior e para começar uma vida nova. Platão, num diálogo Teteto, ele faz um escravo semi-analfabeto deduzir o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras diz:
a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Sabemos que os catetos e a hipotenusa são os lados, os eclípticos dos lados de um triângulo reto. Os catetos são aqueles lados que formam o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Muito bem, então é um lado maior do que os outros dois catetos. Então, o que aconteceu de prosaico, de interessante, de relevante para nós nesse diálogo teeteto? É que Sócrates, que era um parteiro da almas, ele usava a sua maiêutica, que era a ciência do parto, dado que ele foi filho de uma parteira, então ele usava para si próprio, por meio da sua dialética, a sua maiêutica. Ele se dizia parteiro de almas. Então ele fez, mediante uma argumentação dialética, fez o diálogo, levou o escravo semi-analfabeto a deduzir o teorema de Pitágoras. Porque na medida em que Sócrates ia perguntando, conduzindo o escravo semi-analfabeto a ponto por ponto deduzir com precisão o teorema de Pitágoras, o que acontecia? Que aquela verdade das vidas passadas eram trazidas para o presente. E por isso a verdade grega, a aletheia, é o não esquecimento, é a lembrança, é a reminiscência e também é trazer para o presente fatos e ciências e conhecimentos de vidas passadas. Dando seguimento aqui à nossa argumentação neste nosso colóquio filosofal, vamos colocar agora em cena Platão. Lembremos que Platão foi discípulo de Sócrates. Sócrates foi o grande mestre de Platão e o fundador da moral ocidental. Mas no que nos interessa esse ponto, no que diz respeito à verdade ou à aletheia? É porque Platão promoveu uma revolução no conhecimento naquela época. Platão, convivia com os sofistas. Sofistas é aqueles sofistai, ou professores de sabedoria, que o faziam mediante pagamento. Isso era uma coisa que Platão condenava forte e veementemente. Mas esse não era o ponto mais importante da diferença entre Platão e os sofistas. A diferença mais importante, mais grave, sobre a qual Platão se debruçou e que ele combatia com muita garra e muita veemência, era o fato de os sofistas serem homens ligados à argumentação, à retórica. O mais importante para os sofistas não era a verdade. O mais importante para o sofista era o efeito da retórica, aquele argumento belo que convencia. Então eles eram capazes de provar que uma parede era branca, outro vinha, era capaz de provar que a mesma parede era verde, e assim por diante. Por meio da argumentação havia esse convencimento, né? Havia essa retórica, que na opinião de Platão era uma retórica vazia. Platão precisava estabelecer uma coisa chamada verdade. Dizer, é preciso estabelecer o verdadeiro no conteúdo da fala. Essa foi a revolução de Platão. Por isso, Platão precisou de toda essa argumentação, de uma certeza. E também Platão tinha o quê? Em vista uma univocidade dos sentidos, uma univocidade do discurso. As coisas, uma argumentação tem que ter uma coerência mínima, tem que dizer as coisas com precisão, certeza da aletheia, da verdade. E agora que temos uma denominação, colóquio filosofal, eu devo me apresentar mais uma vez. Eu sou o professor Raimundo Mota, como você preferir, ou professor Mota ou professor Raimundo. Eu sou bacharel em Direito, tenho 2 pós em Filosofia. Uma em Filosofia Política e a outra em Ética e Filosofia Política. Eu peço a você, por favor, que não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e compartilhar. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, do nosso colóquio filosofal. Tenha uma excelente semana e até o nosso próximo encontro.